Fala, povo de Deus, apóstolo Silvio Bonfim, estou aqui para mais uma edição aí do nosso Façamos e o nosso coração cheio de gratidão por esse tempo. Agora eu estou aqui, direto do meu escritório aqui na sede do Ministério Apostólico Homens de Fé, gravando uma palavra para o seu coração. Mas antes disso, vamos cumprir aquela regra que a gente já sabe, né? Que essas plataformas, elas precisam ser um canal de Deus para alcançar pessoas. Eu queria te pedir para dar uma curtida, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Nos ajude a alcançar povos, tribos, línguas e nações. Mais uma edição do Façamos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito importante, que é guardando o ensino. Amém? Se vocês puderem aí, coloca uma hashtagzinha guardando o ensino. A intenção é que essa palavra aí fique imprimida no coração de vocês e a gente consiga avançar. E o texto de hoje que eu quero ler com vocês, ele está aqui em Jeremias, capítulo de número 35. Se vocês puderem, abram as Bíblias de vocês e a gente vai entender algumas coisas aqui. Jeremias capítulo 35, o texto diz que durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas e convide-os para vir a uma sala do templo do Senhor e ofereçam-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e os seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, abaixo da sala de Mesaías, de Salum, porteiro. E então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinha, nem possuirão, mas vocês sempre habitarão em tenda, e assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. E temos obedecido a tudo quanto nos ordenou nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais poderosos que eu posso encontrar dentro das histórias de Israel, porque num tempo onde a espiritualidade do povo ela havia se fragmentado tanto, e justamente porque Salomão, no início da sua queda, ele decide abrir as portas de Jerusalém para outras culturas, e a consequência disso tudo foi que Israel foi completamente influenciada por culturas pagãs e por comportamentos que levaram à queda desse povo. Deus agora levanta a voz profética Jeremias como profeta em evidência e manda que esse profeta vá lá convidar essa tribo e convidá-los a vir à casa de Deus e pedir que eles pudessem beber vinho dentro daquela casa. Perceba que algo muito sério está acontecendo aqui, porque nós encontramos um profeta em evidência, que era uma voz da nação, convidando essa geração para vir para a casa de Deus, colocando vinho diante deles e convidando a quebrar o ensino que eles haviam recebido dos seus pais, que há quem diga que Jonadab havia morrido fazia pelo menos 200 anos. Mas quando você vai ler esse texto, nas narrativas dele, você vai descobrir que num tempo onde a espiritualidade de Israel havia se fragmentado, a idolatria havia acontecido, as prostituições estavam ali, Deus estava visitando aquele povo com justiça. Agora Deus busca na terra pessoas que estavam dispostas a guardar o ensino dos seus pais. E isso é muito sério, porque infelizmente nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas acabam negligenciando ensinos que vão proteger a sua vida e consequentemente a sua história. E percebemos que o que acontece com essa casa
é que o próprio profeta em evidência, no caso Jeremias, é quem convida eles a vir para a casa de Deus e quebrar o ensino que eles haviam recebido. E você vai perceber que diante do ambiente de influência, eles se manifestam, eles guardam aquilo que eles receberam e, consequentemente, Deus usa o modelo desses homens agora como sacerdócio dentro da casa de Deus. Porque mais importante do que toda influência, do que todo o ambiente que nós possamos estar, nós precisamos perceber que existe um Deus que nos assiste para que em algum momento seja testado a nossa fidelidade em guardar aquilo que nos tem sido ensinado. Como isso é sério. E o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nunca houve um tempo onde nós precisássemos encontrar uma geração que tenha disposição em guardar o ensino e permanecer livre das influências que nós estamos tendo nesse tempo, como agora. Porque apesar de Jeremias ser um profeta de Deus e ele ter sido enviado por Deus para provar o coração dessas pessoas, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo onde falsos crentes têm se levantado, usado pelo inferno para provar o coração daqueles que têm sido fiéis, a em algum momento essas pessoas se corromperem e negarem aquilo que elas carregam. E o que eu quero dizer com isso? Que talvez a importância dessa mensagem de hoje, nesse programa chamado Façamos, é que Deus está querendo trazer um alerta para muitos de nós em que num tempo de tanta corrupção, de tanta influência, esse é o tempo de guardar o ensino. Esse é o tempo que nós precisamos sustentar aquilo que os pais nos entregou. Se nós realmente queremos viver uma próxima fase, um próximo capítulo da nossa vida, eu quero te dar um conselho, independente de onde você esteja, seja no ambiente religioso, seja no ambiente trabalhista, seja no ambiente de ensino, eu quero te dar um conselho, guarde o ensino. Deus tem te assistido. Salmo 119, versículo 97, nós vamos ver aqui a razão pela qual o salmista havia se tornado tão bem-sucedido, porque ele disse que amava a lei de Deus e ele pensava nela o dia inteiro, e que os mandamentos de Deus estavam sempre com ele, e que por guardar este mandamento o tornava mais sábio do que os seus inimigos. Então saiba que todas as vezes que você for levado para um ambiente de influência, aonde você é testado, inferir o ensino que você tem recebido, saiba que o que está em jogo é o próximo capítulo da sua vida. E que nesses dias o que Deus está fazendo é levantando uma geração de homens, de mulheres, de jovens que vão guardar o ensino para que eles sejam levantados como exemplo nessa geração. Verso 18, o texto diz que Jeremias agora diz à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vocês têm obedecido a tudo aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou e têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Eu acredito que esses são dias em que Deus vai levantar pessoas anônimas que estão decididas a guardar o ensino de Deus. E eu creio que você é essa pessoa. Por favor, manda essa mensagem para alguém. Eu me lembro muito bem de um testemunho que certo dia eu fui convidado para estar pregando numa vigília numa cidade aqui. Eu fui com um colega meu, companheiro de faculdade de teologia. E naquela noite, quando eu estava pregando ali no meio daquela vigília, por alguns instantes, aquele companheiro meu havia sumido. E quando isso aconteceu, a vigília terminou. Quando eu fui abraçá-lo, eu percebi que ele estava tomando vinho a tal ponto que o seu semblante estava decaído. E eu lembro que eu questionei a ele: porventura, você deixou de estar na vigília para estar aqui bebendo? E ele, um homem que Deus havia dado uma graça, na área de mestre, de ensino, ele disse: me prove na Bíblia aonde é que existe um texto que diga que é pecado não beber. E naquele momento, eu olhei nos olhos dele e disse a ele: quem te disse que homens como eu e você vivem somente pelo que é pecado
ou que não é. Nós vivemos também pelo que gera exemplo. Como você, como um pastor que bebe, tem autoridade para dizer a um alcoólatra não beba se você faz o consumo de bebida. Porque antes de todo o ensino, saiba que existe o poder moral. E eu tenho certeza de que Deus está te levantando para ser alguém que vai sacudir essa geração, tá bom? Te espero em mais um Façamos. Deus abençoe.